Se existe um pecado que eu acredito que é muito bem aceito no mundo de hoje, é o pecado da avareza. Quando nós entendemos bem o que esse pecado significa, as várias formas que ele assume, nós entendemos como ele é capaz de entrar em várias partes da nossa alma, dos nossos pensamentos, sentimentos, e também determinar a maneira como nós nos relacionamos com outras pessoas. Por isso, entender bem o que é a avareza é uma forma fundamental de não apenas crescer espiritualmente, mas de se entender, de nos entender, cada um a si mesmo, cada um ao outro, ao seu próximo, e entender como o nosso mundo funciona. Eu quero te ajudar hoje a entender esse pecado. Para isso, a única coisa que eu te peço é curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, que fazendo assim você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Pois bem, vamos falar sobre o pecado da avareza. O pecado da avareza consiste num apego desordenado, num apego imoderado pelas criaturas, pelos bens externos. Nós costumamos associar a avareza com esse apego, esse amor desordenado ao dinheiro. Essa é uma maneira comum pela qual a avareza se manifesta. E nós vemos o avarento como uma pessoa que valoriza a sua própria riqueza, os seus próprios bens, as suas próprias posses, mais do que o bem de outras pessoas, mais do que a necessidade que outras pessoas têm. Por isso, o avarento, ele nos parece aquela pessoa indisposta a ajudar. Então, o avarento é uma pessoa que não ama o próximo como a si mesmo. A avareza cria como que uma muralha entre as pessoas. Mas a avareza também está na busca de outras formas de poder, tratamento semelhante com outras formas de poder. Então, a avareza envolve sim cobiça. Mas antes de cobiçarmos aquilo que nós não temos, existe no nosso próprio coração um amor desordenado. Existe um amor pelos bens, pelas criaturas, que não deveria alcançar esse nível, essa proporção. E esse amor desordenado é o que nos leva a desrespeitar a integridade das criaturas de Deus. Cristo nos disse em São Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Em vez de fixarmos os nossos corações naquilo que é eterno, naquilo que tem realmente valor, nós fixamos nosso coração naquilo que é passageiro, naquilo que acaba. Então, o avarento, ele direciona o seu coração, ele coloca o seu coração não em Deus, mas nas criaturas. É por isso que podemos dizer que a avareza é contrária à generosidade. E, portanto, se Cristo nos chama à generosidade, Ele deseja que nós retiremos do nosso coração toda a avareza. A avareza pode aparecer em 6 formas diferentes. Essa é uma maneira de tratar a avareza. Podemos dizer que a cobiça tem uma primeira forma, que é essa avareza mais comum, aquilo que nós costumeiramente chamamos de avareza: a busca desordenada por riquezas e bens, a aquisição desonesta, seja através do roubo, do furto, da corrupção, da mentira, qualquer forma de adquirir riqueza, bens, poder de maneira desonesta, mas também o uso e a manutenção desonestos, desconsiderando outras pessoas. Um exemplo disso é Tiago 5,4 na Bíblia, que nos diz o seguinte: o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Aqui se fala do salário dos trabalhadores. Esse é um dos pecados que na Bíblia clama por justiça. O salário dos trabalhadores. E aqui se fala de pessoas que estão retendo o salário dos trabalhadores. Isso envolve também, por exemplo, o não pagamento dos impostos devidos. Essa é a maneira mais comum da avareza.
Mas existem outras formas. Por exemplo, uma ambição desordenada, a busca de poder, de influência em desconsideração à lei de Deus, a competição injusta, colocar cada um de nós a si mesmo ou ao seu grupo acima das regras. Também é uma forma de ambição desordenada e, portanto, de avareza, a conspiração. Uma terceira forma de avareza é a dominação, procurar colocar outras pessoas debaixo do nosso poder, controlar outras pessoas para o nosso próprio benefício ou para o nosso próprio conforto. Superproteção das pessoas que são dependentes de nós, impor a nossa vontade por força, astúcia, chantagem emocional ou desprezo. Colocar outras pessoas em posições de dependência. Fazer com que o mundo gire em torno dos nossos desejos. Uma quarta forma é o favoritismo, a parcialidade, a bajulação, deixar de falar a verdade quando ela precisa ser dita, apenas para galgar ou alcançar, conseguir aceitação, inclusive o silêncio diante do mal e diante da crueldade. Algumas pessoas não apenas se mantêm em silêncio diante do mal, mas chegam a incentivá-lo. Essa forma de favoritismo para alcançar mais poder, influência e autoridade é uma forma de avareza. Existe uma forma que parece muito diferente, mas que na essência consiste também no amor desordenado, que é a prodigalidade, desperdício ou mau uso dos recursos que nós recebemos. Nós tratamos coisas preciosas como se elas não tivessem nenhum valor, especialmente coisas que nos foram dadas, coisas que nos foram entregues, coisas que pertencem a outras pessoas e que estão em nossas mãos. A prodigalidade está em usar tudo aquilo que está em nossas mãos de maneira má, de maneira imprudente, desperdiçar. A extravagância para impressionar outras pessoas ou para nos satisfazer, especialmente, é um pecado especialmente sério quando outras pessoas dependem de nós. E em vez de investirmos nessas pessoas que dependem de nós, nós gastamos de maneira extravagante e pródiga. E na realidade, se nós formos pensar bem, no mundo onde existe pobreza e fome, todo desperdício é sempre muito sério. A sexta forma é a mesquinhez, é a proteção indevida da riqueza, o deleite na riqueza como um fim em si mesmo. Receber de outras pessoas desnecessariamente, por fazer coisas que nós poderíamos fazer de maneira gratuita, buscar o apoio de outras pessoas de maneira desnecessária. A usura, a recusa de doar, a recusa de emprestar sem esperar nada em troca, a recusa de ajudar os necessitados e pessoas que dependem de nós, a falta de gratidão pelo que nós já recebemos. A palavra de Deus nos garante que os avarentos não herdarão o reino de Deus. E ela nos ensina que nós não devemos nos associar aos avarentos. Como lemos em Hebreus 13:5, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. No fundo, em muitas formas de avareza está o medo. Medo de perder aquilo que é corporal, de perder as criaturas, de perder o dinheiro, de perder a riqueza, de perder os bens. E no fundo nós sabemos que somos criaturas sujeitas, passíveis da doença, da morte, da necessidade. Então muitas vezes o avarento é alguém que está tentando se proteger, mas existe uma maneira muito melhor de nos protegermos, que é colocar a nossa confiança em Deus. E em vez de tentar proteger apenas a nós mesmos, que tal começar também a proteger outras pessoas? Lembre-se, Cristo promete uma grande recompensa àquele que não busca recompensa nenhuma. Que Ele nos conceda um coração livre de toda avareza. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.